Aleluia. Amém, igreja? Provérbios 16. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós fizemos menção deste versículo bíblico dias atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu quero ministrar uma mensagem nesta noite, aleluia, com base, não só neste versículo, mas pela palavra de Deus, naquilo que o Senhor falou no meu coração, amém? Glória a Deus. Provérbios 16, amém, igreja? Nos diz a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém, igreja? Glória a Jesus. Aleluia. Se assente adorando, exaltando ao nome santo do Senhor. Aleluia. Em outra versão, em outra linguagem da palavra de Deus, aleluia, está dito que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Amém? Glória a Deus. Eu quero, queridos, nesta noite vos trazer uma mensagem e ao nosso coração, aleluia, com o tema: a última palavra é do homem ou é de Deus? Amém? A última palavra pertence ao homem ou pertence a Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós lemos um texto bíblico e a palavra de Deus, ela está a nos dizer, aleluia, que são planos do coração do homem. Amém? A Bíblia está dizendo, o sábio escreveu, inspirado pelo Espírito, que o coração do homem pode fazer planos. São planos do coração do homem. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, está relatado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, 9, qual a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amém, igreja? Aleluias. Enganoso é o coração, mas o sábio está dizendo que o coração do homem faz projetos, o coração do homem faz planos, aleluia, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. E quando olhamos para a palavra do Senhor também, Salomão escreveu em Provérbios 4, versículo 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Guarda o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, ele diz: guarda o teu coração. Aleluia. E quando nós vemos, amados irmãos, o sábio falando isto, ele não está sendo específico ao coração, este órgão interno que nós possuímos, este órgão que ele pulsa, ele bombeia o sangue para as nossas veias, ele irriga o nosso corpo físico para que nós possamos viver. Porque se o nosso coração parar, nós também paramos, nós morremos. Amém? Então o sábio não está falando propriamente do coração, órgão interno do homem, não, aleluia. Ele está declarando que significa tomar cuidado com o coração, que é a sede dos nossos pensamentos. Aleluia. O coração que é a sede dos nossos desejos,
das nossas emoções, dos nossos anseios, o coração, aleluia, que é a sede, aleluia, não o órgão físico, mas o coração que está, aleluia, aqui em nós, na nossa alma, que está no nosso intelectual, no nosso espírito, aleluia, no nosso coração, o nosso próprio ser. Louvado seja Deus, porque é dali que procedem, é dali que saem as fontes da vida. Aleluias, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, aleluia, é próprio dizermos e sabemos que é dali, desta fonte, deste nosso coração, que sai o que é bom e o que é ruim, amém? Sai as coisas boas e as coisas que são más, aleluia. Sai o que presta, o que abençoa, e sai o que não presta, o que não vai abençoar. É do coração do homem, é dos seus pensamentos, é dos seus desejos, das suas emoções, amém? E quando nós olhamos para isto, vemos o próprio Cristo, nosso Salvador Jesus, ele confirmando ou afirmando em Mateus 15, 18, 19, quando ele diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, aleluia. E isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias, aleluia. E creia-me, amados irmãos, que Jesus, ele não foi só específico a isto que ele disse, porque quando olhamos para a palavra do Senhor, para o que ele mesmo diz, para o que diz os evangelhos através dos homens de Deus, nós vemos que é muito mais do que isto, amém? O que sai do coração do homem é muito mais do que somente essas características que estão implícitas nas palavras de Jesus Cristo, aleluia. Agora, queridos, sendo assim, amém, por verbalizar o que sai do coração, o homem acredita que ele tem a última palavra. Como sai do coração do homem, como é verbalizada a palavra, porque Jesus disse, é do coração do homem, sai dos seus pensamentos, dos seus sentimentos mais internos, e é expressado pela sua boca. Aí, aleluia, o homem, ele começa a acreditar, ele passa a pensar que ele tem a última palavra. Então eu volto ao tema da nossa mensagem: a última palavra é de Deus ou é do homem? Ela pertence ao homem ou ela é de Deus? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora nós vemos, através disto, ao homem, né? Porque muitas vezes o homem, ele diz: eu sei, eu posso, eu aconteço, eu faço, eu vou, né? O homem está dizendo: eu conheço, ele está dizendo: eu sou, eu e eu. O homem verbaliza, o homem expressa, e ele diz: eu sou, eu faço, aquilo que eu expresso acontece, aquilo que eu falo é realidade, aleluia, porque o homem pensa e acredita que ele tem a última palavra. Porém, queridos, nós bem sabemos, a igreja conhece, já foi dito inúmeras vezes, e nós sabemos disso pela mensagem da palavra, aleluia, que Deus respeita o pensamento humano, Ele respeita o homem, tanto que Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não é manipulador do homem, Ele dá liberdade para a escolha do homem. Todos têm de igual forma direito a escolherem, aleluia.
E Deus é tão glorioso nisto, por respeitar, querido. Mas nós vemos, aleluia, que não são poucos os que têm desafiado a Deus, aleluia. Não são poucos os que desafiam Deus, e desafiam Deus porque não acreditam, porque não creem na sua existência. Verbalizam contra o Eterno Altíssimo, por quê? Porque justamente não creem que Ele existe, porque não creem no poder da revelação da sua palavra, e porque eles não creem nisto, aleluia, se para esses Deus não existe, aleluia, eles também acreditam que não existe nenhuma força, que não existe nenhum poder ou influência para os acontecimentos, para as situações, para as decisões, aleluia, para que eles possam atribuir tudo isto como sendo a vontade de um Deus. Eles não creem, eles não acreditam. Como é que eles vão atribuir ao que acontece que foi a vontade de um Deus? Então tudo que acontece ocorre é casualidade, consequência, situação, aleluia. É mais ou menos assim: o homem é o que ele é, vive e acontece pelo que ele faz, toma decisões e paga por elas, o bem ou o mal. Tudo é consequência, é destino da vida humana, é nascer, viver e morrer. Aleluia. Isso que Deus colocou no meu coração para vos transmitir. Amém? Consequências. Então as pessoas estão assim. A sua revelação é esta: eu tenho a última palavra. Porque se não tem Deus, a última palavra não pode ser de Deus. Você está entendendo? Aleluia. Agora, sobre isto, nós vemos claramente na palavra do Senhor que Deus deixou revelado e está escrito. Atos 17:30, diz a Bíblia que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, e anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Aleluia. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aleluia. Ele reconhece que o homem é ignorante por natureza, que o homem não conhece, ele ainda não sabe, ele não conseguiu ainda discernir que há um Deus eterno, todo-poderoso, que está cuidando, que está zelando, que está abençoando, que está cuidando de todas as coisas sobre esta terra, sobre a vida dos homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, bendito seja Deus. É importante nós frisarmos, num alto e bom tom, queira o homem acreditar ou não, Deus, esse Deus a quem servimos, a quem conhecemos pela sua palavra, Ele tem a última palavra. Queira o homem ou não, acredite ele, se existe Deus ou não, Deus tem a última palavra. A última palavra é de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Diga: a última palavra é de Deus. Essa é a minha crença, essa é a nossa crença. Aleluia. A última palavra vem de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados,
A bondade de Deus, a sua misericórdia, Ele se estende de tal forma que nós vemos quando o Cristo Senhor, Ele mostra que, confirma pela palavra, porque é Ele que concede, permite, é Ele que abençoa. E Deus, Ele não separa para abençoar nas coisas naturais neste mundo. Deus não faz distinção nas coisas naturais que são dadas a todos sobre esta terra. A Bíblia diz, e o sábio escreveu em Eclesiastes 9:2, que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao injusto, ao puro ou ao impuro, assim como ao bom, como ao pecador. Porque a última palavra é de Deus. Foi Deus quem determinou. Foi Deus, aleluia, que decidiu, aleluia. Acontece tudo ao mesmo tempo para ambos. Por servirmos ao próprio Cristo, não nos tornemos assim tão separados, falando de forma das coisas naturais que são dadas a todos sobre a face da terra. Não há separação nisto, porque quando olhamos para a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo, aleluia, Mateus 5, e Jesus disse assim: Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. A chuva vem, a chuva cai, e ela abençoa o justo e o injusto. A lavoura do justo é irrigada, ela frutifica, porque Deus manda chuva. Mas lá na lavoura do injusto também acontece. Deus não priva ele que as águas desçam sobre a sua propriedade. O sol vem, ele traz consigo os elementos essenciais necessários para fazer crescer, para frutificar na vida do bom, do justo. Mas lá na vida do perverso, do mal, do injusto, também o sol raia, o sol nasce, o sol faz brotar, aleluia. Então, nas coisas naturais pertinentes a este mundo, Deus não separa, Ele concede tanto a um quanto ao outro. Mas agora, queridos, nós precisamos destacar, nós precisamos nos lembrar, aleluia, do que está na palavra do Senhor de Romanos 14, versículos 11 e 12. A Bíblia nos diz, está escrito, aleluia, aquilo que vai fazer toda a diferença fará nas nossas vidas, aleluia, porque ainda que Deus permita o sol e a chuva sobre o bom e o mal, há um elemento essencial, e quando olhamos para a palavra está escrito assim, Romanos 14, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, aleluia. Agora há uma distinção favorável para aqueles que não tiveram distinção das coisas naturais da terra, porque nas coisas espirituais Deus faz toda a diferença acontecer, aleluia. Quando olhamos para a palavra do Senhor Deus, aleluia, nós estamos vendo que cada um de nós prestará contas a Deus. Haverá um momento, aleluia, de prestação de contas. Há um momento em que chegará diante da presença de Deus. Cada ser humano, ele vai se apresentar ao Todo-Poderoso e vai chegar diante dele, aleluia,
E aí eu quero ver, porque é aí que faz a diferença na minha e na sua vida, na vida de quem serve a Deus e na vida de quem não serve a Deus, na vida de quem confia e acredita que Ele existe e na vida de quem não crê que Ele existe, aleluia. Aí vai fazer toda a diferença, aleluia, porque a última palavra será sempre de Deus. E naquele dia a última palavra, a qual a Bíblia reporta que o Senhor dirá aos seus, aos santos, aos escolhidos, aos chamados, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, aleluia. Ei, a última palavra que eu quero ouvir, quando me apresentar diante do meu Senhor, é ouvir Ele dizendo: vinde bendito de meu Pai. Ramaia Surimicala Bachai, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, os que tiverem à sua direita, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Mas aqueles, aleluia, que se apresentarem a Ele e forem apartados à sua esquerda, Ele dirá: apartai-vos, malditos, porque não vos conheço. A última palavra vem de Deus. A última palavra virá do Senhor, a última palavra virá dele para o ser humano, para a alma do homem, aleluia, que vai se apresentar diante dele: vinde ou apartai-vos. Você está entendendo? Diga glória, diga aleluia a Deus, aleluia. No momento decisivo da alma do homem, o momento decisivo da sua alma, Deus dará a última palavra. Você está entendendo, irmão? Vale a pena servir esse Deus, vale a pena nos entregar cada dia da nossa vida no seu altar. Como já disse o servo do Senhor nesta noite, evangelista Cláudio, vale a pena ser o sacrifício nesta noite. Vale a pena nós sermos o sacrifício vivo nesta noite, para prestar culto ao Senhor nosso Deus, para exaltar a Ele na sua grandeza, na sua glória. Vale a pena, aleluia, porque a última palavra é dele para a nossa vida. Não somos nós que temos a última palavra, não é o homem que tem a última palavra, é Deus, aleluia. Oh glória. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, queridos, na epístola de Tiago, no capítulo 4, aleluia, Tiago está a esclarecer para os irmãos, movido pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo assim aos irmãos, que a última palavra não pode ser do homem, não deve ser do homem, ela precisa ser de Deus. Ele diz isso quando ele faz menção no versículo 13 a 15 do capítulo 4, ele diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aleluia. Então Tiago está dizendo, irmãos, é preciso a direção de Deus. Irmãos, é preciso, aleluia, que vocês primeiramente possam viver, porque vocês não sabem nem o dia de amanhã,
O amanhã pertence a Deus, não pertence a vocês. Como é que vocês podem dizer: nós vamos, nós fazemos, nós somos, nós iremos? Pergunte a Deus. Porque se você viver, se Ele quiser, você pode fazer isto ou aquilo. Você está entendendo, igreja? Aleluia, glória a Deus. Agora, amada igreja, é por isso que nós vemos que em decisões importantes da nossa vida, decisões importantes, aqui Tiago está falando sobre um fato de ir para um determinado lugar, mas existem muitas outras coisas de suma importância na nossa vida, que precisam passar pelo crivo de Deus, que nós precisamos consultar Deus em oração, que nós precisamos pedir a direção de Deus, que nós precisamos saber se existe aprovação de Deus, porque Deus é quem conhece o nosso amanhã, é Deus que sabe o dia de amanhã, e Deus não quer que ninguém venha a perecer. Então, quando nós consultamos Deus, quando nós falamos com o Senhor, oramos, certamente Deus nos colocará no caminho que é mais adequado para as nossas vidas. O Senhor, Ele vai nos direcionar. Aleluia. Pode Deus levantar uma voz profética para falar com o nosso coração, mas que seja uma voz do Senhor, que haja discernimento espiritual para ouvir esta voz, porque se hoje dermos ouvido a qualquer voz de profecias, nós quebramos a nossa cara. Deus desmascarou muitos falsos profetas nesses nossos tempos, por causa de envolvimentos com a política. Quantos não foram desmascarados, porque disseram isto ou aquilo, e não aconteceu. Esta é a realidade, mas não deixa de ser pessoas que servem a Deus por causa disso. A sua palavra não era proveniente da revelação verdadeira de Deus naquele momento, e não deixam de servir a Deus, não deixaram de cultuar esse Deus por causa disso. Mas o discernimento certo e correto do Senhor nos faz trilhar no caminho da verdade e da bênção de Deus. Aleluia. Porque a última palavra, queridos, é de Deus. Se Deus disser sim, é sim, e se Deus disser não, é não. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Diga glória a Deus. Diga que você está me entendendo nesta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja, amados do Senhor Jesus, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós vemos os diálogos do Cristo com os homens, e a gente observa que muitas vezes, grande parte, na sua maior parte, quase 100% disto, aleluia, salvo quando Jesus estava repreendendo, estava dando uma palavra dura, mas era uma palavra de sabedoria, de autoridade. Mas nós vemos nos diálogos do Senhor, aos necessitados, aos de coração quebrantado, aos que estavam passando por dificuldades, necessidades de cura, precisando de um milagre, de uma libertação. Nós vemos que em toda a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus ele dava a última palavra, era sempre precedido de grandes obras. Milagres aconteciam, curas aconteciam, libertações, multiplicações, provisões, aleluia, aconteciam. Sempre que o Senhor dava a última palavra, acontecia algo, chegava a provisão, a bênção do Senhor vinha.
porque Deus tem a última palavra. Você está me entendendo, querido? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, no versículos de 1 a 3, aleluia, a Bíblia diz que quando Jesus ele desceu do monte, um leproso aproximou-se de Jesus. A Bíblia diz que ele adorou e ajoelhou-se, aleluia. Agora, este homem, ele diz para o Senhor: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A Bíblia diz que Jesus tocou no leproso. Ele tocou no leproso, aleluia. E a Bíblia diz que ele disse: quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi purificado da sua lepra, aleluia. A cura imediatamente aconteceu, por quê? Porque Jesus, Deus tem a última palavra. A necessidade do homem era ser curado. Ele dá uma palavra, e Jesus dá a última palavra: quero, seja limpo, seja purificado. Oh glória! Ei, a última palavra do Senhor traz vitória. A última palavra do Senhor traz a cura, querido. Deus tem candorevassai. Quem sabe a última palavra dele nesta noite para a sua vida aqui é para te abençoar, para te curar nesta casa, aleluia. Para você sair daqui, aleluia, de posse desta cura milagrosa que Jesus traz para a sua vida nesta noite, porque a última palavra para a sua vida é do Senhor Jesus. Você crê? Diga glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 1, no versículo 21 a 26, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, e todos ali estavam maravilhados do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Amém, queridos? Aleluia. Agora diz a Bíblia que naquela mesma hora, lá na sinagoga, naquele lugar, havia um homem possesso de um espírito imundo. E enquanto Jesus ele ensinava, a Bíblia diz que este homem possesso gritou, ou melhor, ele abriu a sua boca, ele verbalizou palavras, mas quem por detrás falava não era propriamente ele, era o demônio que estava na sua vida. E ele grita dizendo assim: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Quem é que está falando? É o demônio, é o espírito maligno, aquele demônio que estava na vida daquele homem. Então a Bíblia diz que Jesus, sentindo-se envergonhado, ele abaixou a sua cabeça e saiu da sinagoga em silêncio. Amém? Não, irmãos, não, não, a última palavra é do Senhor. Aleluia. Jesus respondeu para aquele homem, ou para o demônio que estava na vida dele: cale-se e saia dele.
que Jesus disse foi: cale-se e saia dele. A Bíblia diz que o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Ei, a última palavra é do Senhor. Não é o demônio que tem a última palavra. Ele quis dizer: tu és o Cristo, Jesus de Nazaré, nos vieste afrontar, vieste nos destruir antes da hora. Cale-se e saia. Você está entendendo, igreja? Aleluia. O danadinho saiu gritando. Saiu gritando. Mas teve que sair, porque a última palavra na libertação é de Deus. A última palavra não é do demônio, é de Deus. Você está me entendendo, igreja? Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus jamais permitiu que os demônios dessem a última palavra. Jamais. Quando a gente olha para a palavra do Senhor lá no início do ministério de Jesus, e já foi pregado aqui inúmeras vezes, no momento da tentação no deserto, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome. É natural sentir fome, e ele sentiu fome, estava em jejum 40 dias, aí ele teve fome, e quando ele tem fome, a Bíblia diz que imediatamente Satanás se apresenta, e vai dizer para ele, tentando, dizendo para ele: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Pronto, aí a solução. Está aí. Satanás traz a solução para Jesus naquele momento. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, sacia a tua fome, acabou. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Mas Jesus, ele tem a última palavra, e aí ele responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A última palavra é de Deus. Satanás pensa que está ganhando terreno, e Jesus vem da última palavra. Aquilo que procede da boca de Deus alimenta mais a vida do homem. Jesus não precisava saciar momentaneamente a sua fome ali, porque ele sabia que depois daquele momento o Pai teria toda a provisão para a sua vida. Aleluia. Você está entendendo, igreja? A última palavra é de Deus. Mas o Satanás não fica satisfeito, e ele leva Jesus à cidade santa, coloca ele na parte mais alta do templo, e ele diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito na palavra: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Aleluia. Mas Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o teu Deus. A última palavra é do Senhor, querido, não é de Satanás. Satanás pega Jesus ainda, leva ao monte alto e lhe mostra todos os reinos do mundo, o seu esplendor. A Bíblia diz, aleluia, que ele diz para o Cristo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus, depois de ouvir aquela argumentação tão
medíocre, aos olhos do Cristo, que haveria de vencer, que haveria de ser o Senhor de todos os reinos do mundo ao tempo certo, que lhe seria dado. Aleluia. Ele sabia que não era essa proposta que cabia a ele naquele momento. Agora Jesus vai dizer, aleluia, retire-se, Satanás. Agora Jesus diz, retire-se, ou seja, até aqui, por 3 vezes me tentaste, retira-te agora, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto, porque a última palavra é de Deus, não é do diabo, não é de Satanás, não, é de Deus, aleluia. Quem é que tem a última palavra para nós? A última palavra é do homem ou é de Deus? Ou é do inimigo da nossa alma, é de Satanás? É ele que diz que nós não vamos conseguir, é ele que diz que nós não vamos chegar, é ele que diz que não vai acontecer na nossa vida, é ele que diz isso, diz aquilo sobre a nossa casa, a nossa família. Mas ele não tem a última palavra, porque a última palavra da nossa vida é de Deus. Então a nossa palavra é: retira, Satanás, cale-se e sai, Satanás. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, com o filho da viúva de Naim, Lucas 7, de 11 a 15, a Bíblia diz que Jesus foi à cidade chamada Naim, e quando Jesus se aproximava da porta da cidade, vinha saindo um enterro. Levavam o filho único de uma viúva para ser enterrado. A Bíblia diz que Jesus, ao vê-la, compadeceu-se dela e disse: não chore. Aí diz a Bíblia que Jesus aproximou-se e tocou na esquife. Ele tocou no caixão. Este era um sinal de que ele, por ser judeu, estava tornando-se impuro naquele momento, tocando num caixão. Agora, a Bíblia diz que Jesus, porque os homens naquele momento, quando ele tocou no caixão, pararam. Eu penso que aquelas pessoas ficaram alarmadas com aquilo. Como é que pode? Vir ao encontro e ainda tocar no caixão do morto? Mas a Bíblia diz que quando eles pararam, Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. A Bíblia diz que ele se levantou, sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia. Milagre, querido. Milagre. Porque a última palavra é de Deus. E há na Bíblia muitos outros milagres, aonde a última palavra é do Senhor, é de Deus. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Quando a gente observa, querido, aleluia, esta mãe não pediu o milagre, essa mãe não suplicou a Jesus, mas o milagre aconteceu, porque Jesus não somente olhou para a sua vida,
ele olhou para a sua situação, ele olhou para o que estava acontecendo com o coração daquela mãe, naquele momento. Deus, muitas vezes fará coisas em nossa vida, pastores. Amados irmãos, igreja do Senhor, muitas vezes Deus fará coisas em nossas vidas, que nós não pediremos a Ele, mas o Senhor, Ele se compadecerá de nós, o Senhor, Ele nos abençoará, Ele, aleluia, usará da sua íntima compaixão, como Ele tivera com esta mulher, porque Ele olha e observa todas as coisas da nossa vida. Tem milagre que nós não vamos pedir para Ele, mas vai acontecer na nossa vida, porque Ele sabe, porque Ele conhece. Você está entendendo, querido? Aleluia, as misericórdias do Senhor. Quando nós olhamos para Lucas 5, para nós finalizarmos, Jesus entra num dos barcos que pertencia a Simão Pedro, pede que ele afastasse um pouco da praia. Ele começa a ensinar do barco. Quando ele termina o sermão, ele se dirige a Pedro e diz assim para ele: vai para o mar, para as águas profundas, e lançai as vossas redes. Mas Pedro traz uma palavra, uma argumentação, dizendo: mestre, nós nos esforçamos a noite toda e não apanhamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, mas como ele está dizendo assim, mas como tu és quem tem a última palavra, aleluia. Você está entendendo, igreja? Mas como és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz, aleluia, que eles pegaram tantos peixes, que se rompiam as redes, que tiveram que chamar outros barcos para que os ajudassem, aleluia, e ambos encheram os seus barcos. Por quê? Porque é provisão de Deus, aleluia. Deus tem a última palavra. Quando Jesus deu a última palavra, Ele diz: eu me apoio nesta palavra. Foi ao mar e o milagre da provisão aconteceu. Deus tem a última palavra, querido, para a nossa vida. A provisão vai chegar porque a palavra é dEle. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Ele tem essa palavra para a nossa vida. Mateus 14. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: este lugar é deserto. Despede a multidão para ir pelas aldeias, para buscarem alimentos. Aleluia. Aí Jesus pergunta: mas dai-lhes vós de comer. Senhor, nós não temos nada, a não ser o jovem tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Mas Jesus diz: trazei-mo. Quando trouxeram a Jesus, a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor, olhando para o céu, Ele levanta, quem sabe assim, aquele pão e aquele peixe nas suas mãos, e a Bíblia diz que Ele dá graças a Deus. E em seguida Ele pede para que os seus discípulos distribuíssem a multidão. E a Bíblia vai dizer que eles foram todos alimentados, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda ele diz: ainda recolhei tudo do que sobrou, e levantaram 12 cestos do que sobrou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Multiplicação, Deus tem a última palavra. Sabe o que é levantar o pouco, como Cristo fez?
a última palavra dele, quem sabe dando graças a Deus. Senhor, Pai, lhe damos graças por estes alimentos, são tão poucos, mas para o Senhor, eles podem alimentar toda esta multidão. Aleluia. E a última palavra do Cristo, dando graças, abençoou e multiplicou o pão e o peixe. Você crê, querido? Deus é fiel na sua vida. Deus trará multiplicação na sua vida. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz, Mateus 5, 24, 35, o Senhor diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Você crê? Se coloque em pé em nome de Jesus. A última palavra é do Senhor. Isaías 55, o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Deus diz: a última palavra é minha, fui eu que enviei a palavra, e se eu enviei a palavra, ela não voltará vazia, ela vai prosperar naquilo pelo qual, o propósito que ela foi enviada. A última palavra é do Senhor, queridos. Jó 42, 2: bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus pensou, já aconteceu. Jó está dizendo: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se Deus pensou, já vai acontecer, querido, porque a última palavra é dele. Aleluia. Amém. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não é do homem. Aleluia. A última palavra a teu respeito, ao meu respeito, ao respeito da igreja, a respeito dos filhos de Deus, não é do homem. Aleluia. Não é, ou melhor, não é de nenhum homem, não é de nós mesmos, não é de nenhum demônio, nenhum satanás. A última palavra é de Deus. É do Senhor para a minha vida, é do Senhor para a tua vida, é do Senhor para a tua casa, é do Senhor para a tua família, é do Senhor para a sua igreja. Aleluia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Aleluia. Seja qual for a área da nossa vida, querido, no todo o âmbito social, no âmbito político, não importa. Se Deus está no controle, nós cremos que está, tudo está na mão dele, passa pelo crivo dele, pelo conhecimento dele, e nada será diferente da vontade dele. O que importa a nós é ouvir aquilo que está na palavra. Esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim. Vamos ter paciência. Amém. A última palavra é de Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, Ramaka.